Boa noite. Bom rever o Aminon depois de tanto tempo. Revê-lo me faz lembrar aquele tempo lá de camplagem e tudo mais lá no Betel, né? Eu queria agradecer o convite, até também agradecer aí ao Marcos Sabino, o famoso Catiri. Se tem um cara que é um exemplo de perdão na minha vida, é o Catiri, porque eu tenho 4 anos de casado e eu não convidei o Catiri para o meu casamento, mas nos últimos 4 anos, sempre que a gente se encontra, a gente brinca e só o fato dele ter me convidado para estar aqui significa que ele me perdoou, né? É só brincadeira mesmo, não é ranço, então tá aprovado. Wendel, depois arruma um apelido, que eu acho que facilita também. Falou? E além de ser Marcelo, além de ser Macedo, eu também sou Curti. Né? Então, minha família tem 2 franquias de igreja, né? A gente ataca num lado mais neopentecostal, mais tradicional. Isso é flexibilidade, o tempo mais moderno requer. Né? Você tem que saber fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E eu não estou gripado, mas nem que eu tivesse 300% da minha capacidade pulmonar, eu teria a voz igual a da Roberta. Então se contentem com isso aqui, e é isso aqui que vocês vão ouvir pelos próximos minutos. Agora que eu já esgotei o repertório e tenho a atenção de vocês, queria que a gente pensasse um pouco sobre o tema, que é o tema proposto como mártires. Tive também a oportunidade de alguma forma construir isso há algum tempo atrás. E muito em linha com o que o Aminon falou, quando a gente pensa de martírio e quando a gente pensa numa juventude carioca, e enquanto jovens entregam a sua vida por uma causa, porque é isso que o mártir para a gente hoje em 2019 representa. Se eu talvez perguntar para você quem é Marcos Sabino, agora você já sabe que é o famoso Catiri. Talvez se eu perguntasse para você quem foi Joaquim José da Silva Xavier, você tenha alguma dificuldade para identificá-lo. Alguém lembra? Quem tem menos de 30 anos, quem tem mais não deve lembrar, né? Já está meio caduco. É o vulgo Tiradentes. Então, um mártir da Inconfidência Mineira, ou se vivermos em 2019 como mártires, nos traz, um pouco alinhado com essa questão de entregar a própria vida, uma proposta, um jeito batista da juventude carioca viver. Um jeito cristão, mais alinhado, de sermos jovens numa sociedade carioca. A gente poderia gastar tempo e tempo aqui fazendo um recorte social sobre esse aspecto que eu já levantei, sobre quantos jovens na idade de vocês, jovens entre 18 e 24 anos, perdem a vida todos os anos em função de uma causa. E você sabe muito bem que causa é essa. Eu posso falar sobre jovens entre 18 e 24 anos, pertencentes a uma determinada classe social, enquadrados dentro de uma identidade racial em alguns momentos, que é uma geração e é um recorte da nossa população que mais sofre e são tidos como verdadeiros mártires em seus meios. E a depender das comunidades onde você trafega, se é que você frequenta algum lugar, se é que você mora em algum lugar, você vai ver frases como Ciclano, saudades eternas, Beltrano, enfim, sim ou não? Você sabe do que eu estou falando. Você entende muito bem o que é essa figura do martírio e do jovem que entrega a própria vida contra uma causa. E é sobre isso que o tema vem nos trazer a reflexão. A proposta é que nós, ao partirmos do texto, e eu já te convido a abrir lá no principal texto, ou do ponto de partida dessa noite, que é Atos capítulo 1, verso 8. Sem querer gastar todo o grego que eu aprendi no seminário, mas a palavra mártir vem do termo testemunha do grego. E é essa palavra que você tem aí em Atos 1:8. Quando você lê Atos 1:8 na língua portuguesa, você vê lá a seguinte expressão: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Fazendo um contraponto com o grego, seria: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão meus mártires. Porque, na essência da palavra, a testemunha que comparecia diante a um tribunal, no grego, essa palavra é mártir. Mártir, no português, vem dessa origem
do lado grego, que significa testemunha. A nossa proposta é, nessa noite, buscarmos identificar ao menos um exemplo, e um exemplo muito claro e muito nítido no início da história da igreja cristã. Vamos caminhar aí um pouco mais, no capítulo de número 6. Eu acho que alguém já falou ali, se eu ainda estou ouvindo bem. Vamos para o capítulo 6, verso 5. É um texto que não fala sobre isso, é um texto que fala sobre a eleição dos diáconos, mas aqui vai surgir um nome importante. Apesar de toda a tecnologia, eu ainda funciono na forma antiga. O sistema é antigo aqui, é old school. Estamos juntos lá em Atos 6, 5. Você lembra muito bem desse texto? Os apóstolos estavam meio divididos entre cuidar da palavra e oração e ter que organizar administrativamente a igreja. Surge então uma proposta de separar os apóstolos para poder se dedicarem à palavra e eleição de outras pessoas que assumissem essas funções, que são os diáconos. Verso 5, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além, segue a lista de nomes. Detalhe aqui para o texto. Escolheram Estevão, e unicamente Estevão, dentre toda uma lista de nomes, o texto me destaca aqui, Estevão, sim, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além do segue a lista. A Bíblia dá um destaque para Estevão. Diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora, junta, você é capaz de fazer isso, junta o texto que nós lemos, Atos 1, 8, junta com Atos 6, 5. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Atos 1, 8. Recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e serão meus mártires, serão minhas testemunhas. O que se espera de Estevão? Que seja testemunha e que seja mártir. Será que isso acontece? Vamos avançar no texto um pouquinho mais. Ainda no capítulo 6, a partir do verso 8, 6, 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia, e esses homens começaram a discutir e a debater com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem, olha, nós ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e com isso eles conseguiram agitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E assim prenderam Estevão, levaram-lhe ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas, apresentaram falsos mártires. Apresentaram falsos mártires / testemunhas que disseram, esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo, era o rosto de Estevão. Aqui eu queria já lançar o primeiro ponto da sua reflexão. A gente canta algumas músicas e, por cantar repetidamente, isso às vezes cai na rotina e a gente não tem noção do impacto do que a gente está cantando. Mas se em algum momento a gente pede para o Espírito Santo nos encher, cadê o fã do Lionel Rich? Com essa luz aqui eu não consigo estar aqui, tudo bem? Você está entregando tua idade aí, hein, velho? A música boa não envelhece, né? Então, I agree, eu estou contigo. Vamos pensar o seguinte, a primeira música que a gente cantou, me ajuda a lembrar a letra, porque eu sou ruim demais cantando e, enfim, qualquer coisa que envolva música. Isso, vem encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Excelente. Vamos lembrar lá um textinho de cabeça, que você é bom e alfabetizado na EBD.
lá do Isaías capítulo 6, no ano que nasceu o rei Uzias e tudo mais, e o Isaías teve uma visão do templo cheio de glória, do templo cheio da glória de Deus. Qual é a conclusão que Isaías chega nesse texto? Ai de mim que vou perecer, ai de mim porque em sendo pecador eu estou no lugar errado. Eu não posso ser pecador do jeito que eu sou e estar dentro de um templo que está cheio da glória de Deus. Cheio da glória de Deus. Eu não consigo ocupar o mesmo espaço. O templo não consegue compartilhar da glória de Deus e da minha presença em pecado no mesmo lugar. Isso não dá, não se encaixa. E aí, pegando até um pouco do que a Roberta falou, esse mundo e as suas modernidades, a gente tem uma diversidade de instrumentos e ferramentas na rede social. Talvez a gente conheça nem tão bem o LinkedIn, ok? Tão bem aí com o LinkedIn? Talvez a gente conheça mais o Facebook, talvez a gente conheça mais o Instagram, mas eu até brinquei ali com a Thaís, quando você falou, e tem mais o quê? E aí a galera foi no Twitter, eu falei, que bom, que eu pensei que o pessoal fosse falar Tinder, né? Ou não. Pensei que a galera fosse, né, abrir um pouco mais o coração, mas não, Twitter, é só o que a gente sabe que existe. Tinder eu nem sei o que é, não conheço, nunca ouvi falar. Existe um conflito muito grande, então, em sermos quem nós somos de fato, e quem nós somos e a nossa essência enquanto homem, e cantarmos músicas, Senhor, vem encher o meu coração, esse é o meu desejo, vem. Porque, puxando de novo o gancho, Aminon, para o que você falou, a experiência de um encontro com Deus e estar no centro da vontade de Deus, e o encontro com Deus, é uma experiência de morte pessoal e individual. É aí que se concentra o ponto do martírio. A gente não vai ter tanto tempo para debater como a gente teria em um congresso ou num acampamento de alguns dias, mas o ponto central do nosso tema se concentra em: é impossível eu, sendo quem eu sou, homem natural e não sobrenatural, com os meus desejos e paixões e submetidos àquilo que me ameaça o tempo todo, a minha espiritualidade, ou seja, a minha carnalidade, eu achar que em cantar músicas ou em querer estar na presença de Deus, isso passa de uma maneira tranquila. E não é. Estevão, ele, sendo um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, foi testemunha até esse ponto, que é o texto que a gente está trabalhando. Terminamos o capítulo 6 e dá uma avançadinha aí para o próximo capítulo, que é o 7. Atos 7, verso 1. Continuidade do texto. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? E a isso Estevão começa a responder, irmãos e pais, ouçam-me. Aí ele vai lá para Gênesis 12 e começa. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse, sai da sua terra e do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é Gênesis capítulo 12. Do verso 4 até o verso 53, 54, Estevão faz um resumo do Antigo Testamento. Começando em Gênesis 12, ele passa por todo o período de Moisés, dos reis, dos profetas, e discorre tudo e explica tudo. Então, se você quer ter a oportunidade de ler o resumo do Antigo Testamento, ele está em Atos capítulo 7. Vamos avançar direto para o 54. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, Jesus de pé à direita de Deus e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Foi o que Estevão viu, cheio do Espírito Santo, como verdadeira testemunha, como um mártir. Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançando-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As falsas testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Você conhece a história do jovem rapaz. Enquanto apedrejavam Estevão, esse sim orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isso, na minha versão diz, adormeceu. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, cujo rosto refletia como o rosto de um anjo, como verdadeira testemunha, apresentou a verdade do Evangelho, verbalizou aquilo que sabia, verbalizou aquilo que vivia. É um paradoxo entre o paradoxo da fé e o paradoxo da confissão de fé. Eu encontrei a Cristo em 1998. Não sei quantos de vocês já estavam na Terra dos Viventes em 1998. Mas um diácono super gente boa que me pastoreou praticamente durante os meus primeiros anos e que me deu, enfim, foi um pai na fé para mim. E ele sempre muito brincalhão falava: olha, o dia da profissão de fé é o dia que o cristão mais mente. Ele brincava dessa forma. Porque você vai ser compelido a responder algumas coisas que não necessariamente você vai se sentir confortável e nem a comunidade está confortável de ouvir aquelas verdades. A comunidade ainda ou tenta trazer você para dentro de uma forma. Talvez o movimento da JBB seja um movimento muito importante no sentido, por exemplo, do suicídio. Imagina você saber que não, existe um jovem na minha igreja que pensou em suicídio. Isso não pode ser tabu, isso acontece a 3x4 o tempo todo na pessoa que está sentada ao teu lado ou na pessoa que está sentada onde você está exatamente nesse momento. E aí a gente pode falar aqui de N temas, de N coisas. Estamos escolhendo um assunto específico que é a questão do suicídio. Mas esse paradoxo entre a fé e a profissão de fé é muito confortável para a gente. É muito confortável virmos para um lugar como esse, sentarmos onde estamos sentados e falarmos, e verbalizarmos, e assistirmos e presenciarmos. Mas isso é totalmente diferente do que viver experiências de fé. Não palavras, coisas não verbalizadas, mas coisas de fato vividas. A gente quer ver o céu aberto. A gente canta isso nas nossas músicas. Mas se a gente quer ver o céu aberto de fato, a gente tem que estar disposto a morrer pelo Evangelho. A gente tem que estar disposto a sangrar até o final, a renunciar ao nosso próprio eu. Se não for por esse caminho da renúncia, da negação de quem eu sou, eu posso falar o que eu quiser, cantar o que eu quiser, fazer o que for dentro de uma comunidade cristã, na aparência, mas se na minha essência eu não estou disposto a entregar tudo e abrir mão da minha própria vida em função de um testemunho do Evangelho, meu rosto nunca vai brilhar como um rosto de um anjo e eu nunca vou ver os céus abertos. Eu nunca vou ser cheio da glória de Deus se eu não estiver disposto a morrer. Vou repetir. Eu jamais serei cheio da glória de Deus se eu não estiver disposto a morrer para mim mesmo. A caminhada do Evangelho é quase que um convite para um suicídio do ego. Jesus, isso não é apelativo, Jesus fala isso, Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se esse não é um convite para um suicídio do seu ego, não dá para ser mais claro do que isso. Só para a gente dar uma aprofundada, vamos lá em Lucas 9, 23. Prometo não tomar muito mais seu tempo. A partir do 24, porque o 23 já superamos. No 24 ele conclui esse pensamento. Bem, você quer, é a expressão da sua vontade, você está dizendo aí que quer seguir-me, é isso mesmo? Está certo disso? Então a primeira coisa que você precisa fazer é negar a si mesmo. O segundo passo é tomar a sua cruz e só então você começa a me seguir. Você pode falar que me segue, você pode dizer que me segue, você pode cantar que adora me seguir, mas enquanto você não passar pelas etapas da autonegação e da morte, negar-se até o ponto de morrer para você mesmo, você não me segue. Verso 24. Pois quem quiser salvar a sua própria vida, se Estevão tivesse um senso de preservação da própria existência, ele não testemunharia, ele não seria um mártir. Pois quem quiser salvar a sua vida, no final a perderá. Mas quem entrega, quem perde, quem abre mão da sua própria vida, por minha causa, esse sim terá salvo a sua vida. 25.
Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder e destruir-se a si mesmo? Verso 26, e eu concluo. Se alguém, porventura, se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. É como todo bom relacionamento, exige reciprocidade. Você tem vergonha de mim? O texto está dizendo o que acontece. Todo bom relacionamento exige reciprocidade. Talvez seja a hora também de você aprender isso e sair de um relacionamento doentio, se é que você está em um. Todo relacionamento exige reciprocidade. E no mundo espiritual não é diferente. Não dá para você dizer, não, eu tenho Deus, eu estou com Ele. Se da boca para fora essa é uma verdade e no seu interior é outra verdade. Se você continua sendo o dono das seus próprios desejos e você conduz a sua vida do jeito que você quer. O negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me é verdade e incondicional valor atemporal do reino de Deus. Estevão foi um exemplo de mártir que testemunhou e pagou com a própria vida. A gente precisa estar disposto a, se necessário for, negar a nossa existência até o ponto de morrer pelas verdades do Evangelho. É o que a juventude carioca precisa hoje. A gente jamais vai mostrar um poder de convencimento para um menino que está na mão do tráfico se o nosso discurso é um e a nossa prática é outro. Se a gente fala alguma coisa muito bonita em termos de evangelho ou de evangelicidade, um evangelicalismo e um evangeliquez, mas se a nossa vida interior não há evangelho, se não há boa notícia, se não há uma boa nova transformadora, se as coisas velhas não passaram de verdade e se tudo não se fez novo de verdade, ou se é só uma leitura de texto sem sentido no nosso interior. Enquanto jovens cariocas e cristãos, precisamos estar dispostos a sangrar com a própria vida e sermos mártires do Evangelho, porque se não for assim, a gente não transforma a sociedade que a gente vive. Se não for para valer a Vera disposta a sangrar, a gente não transforma. A gente vai ser só mais um, com mais uma opinião, com mais um jeito de pensar, dentro dessa pluralidade toda que a gente vive hoje. Nosso poder de convencimento, que não é nosso, que vem do Espírito, e a gente sabe disso, é sermos, em sendo cheios do Espírito Santo, capazes de testemunhar. O poder do Espírito Santo não é para fazer manifestação sobrenatural, demonstração sobrenatural, para fazer curas, sinais, maravilhas e milagres. É um poder para testemunhar, seja lá de que maneira for. Você precisa testemunhar. E o poder vem de Deus, não é teu. Eu sou incapaz e você é totalmente incapaz de fazer isso. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja um mártir. Testemunhe com a própria vida. Morra você. O seu eu, o teu CPF tem que morrer. Você tem que diminuir. Só quem tem que aparecer é Ele. É isso. Obrigado. Deus abençoe vocês. Rápido, curto, direto. Está todo mundo querendo ir para casa. Mora longe. Cadê o Hugão? Vai me dar uma carona. Já me abençoou. Se tiver uma boa notícia, vou ganhar carona. Coisa boa. Gente, obrigado pelo convite, viu? Espero que, de alguma forma, ainda que em rápidos minutos, Deus tenha falado no coração de vocês. E a gente só vai conseguir, gente, vamos fazer uma reflexão. Na nossa instituição, faz 96 anos. O Mauro já estava na JBC, né? Quando deram o nome de Juventude Batista Carioca, o Mauro presidiu essa assembleia. Estava até aí agora, aí, fazendo não sei o quê, trouxe para lá e para cá. Nós somos uma instituição de 96 anos de idade. Ok? Numa cidade com milhões de pessoas e com mais de 500 igrejas batistas. Estou errado? A estatística, pelo menos há pouco tempo atrás, era essa. E olha o congresso e a quantidade de pessoas que a gente consegue colocar numa sexta-feira à noite. Não é a instituição que precisa mudar. Não é a instituição que está errada. Alguma coisa precisa mudar dentro da gente, dentro de cada um de nós. A transformação não é na instituição, a transformação é nas pessoas. As pessoas precisam mudar e comprar um compromisso de evangelho de verdade. Só que é Mateus 13:44. Não ia falar não, né? Mas ninguém vem pegar o microfone, eu estou falando. Mateus 13:44 é um jovem que encontra um tesouro escondido num campo. E ele, movido de grande alegria, volta, sai do campo, vende tudo o que tem e compra o terreno.
Quanto é que o terreno, que o tesouro que estava enterrado, valeu para ele? Tudo o que ele tinha. O reino vale tudo, nem um centavo a menos. Só vale exatamente tudo o que a gente tem. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, louvar e bendizer o teu nome, pedir, Senhor, que de alguma forma, e apesar de nós mesmos, que o Senhor abale as estruturas da nossa geração, que o Senhor fortaleça os pés, ó Pai, daqueles que têm percorrido essa caminhada há tanto tempo. Já falamos de nomes e nomes aqui nessa noite. Aqueles que ainda assim se predispõem a abrir mão do seu tempo e lançar a mão ao arado, que de alguma forma o Senhor também abençoe cuidando dos casos particulares e das individualidades de cada um, sabendo que trabalhamos para o Senhor, não para homens, e que todo trabalho feito para o Senhor não é vão. Quero te agradecer pela presença de cada um aqui, que de alguma forma o teu Espírito Santo encha os corações, ó Pai, de forma impactante. E que ainda assim, e apesar de nós sermos quem somos, que possamos fazer uma decisão de morrer um pouco mais a cada dia e deixar o Senhor fazer morada em nosso coração. Obrigado pela JBC, tão importante na minha vida, em momentos de muita dificuldade que vivi. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que já passaram por essa instituição e que aqueles que ainda vão passar. Que seja sempre um canal de bênção para abençoar vidas, em nome de Jesus. Amém.